Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Mas boa noite ficou ruinzinho. É o frio? Tem que ser. Será que é o frio? Não, né? Então, boa noite. Boa noite. Agora ficou top. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta noite que eu já ouvi e já vi pelo cartaz que ficou bonito. Obrigado pela foto. Só tem um camarada ali, um pastor ali que eu não conheci. Cadê a foto? Olha lá. É o segundo daqui de baixo, um tal de pastor Marcelo. Esse camarada eu não conheço, não. Está sem barba? Ele ficou com inveja de mim, gente, porque eu estava com a barba maior do que a dele. Eu estava com a barba assim, vocês já viram lá no Instagram, no Facebook, minha barba estava assim, ó. Aí ele começou a mexer comigo, mas ficou com inveja e está deixando a dele. Está ficando bom. É uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês nessa noite, nesse congresso. Um congresso muito importante, porque ele fala da base da vida cristã. A base para a vida cristã. Obrigado, irmão. Qual é a base para a vida cristã? É o avivamento. Avivamento. E não é mais aquele avivamento lá de trás, né? Daqueles grandes avivalistas, porque naquela ocasião os avivamentos aconteceram mexendo com a massa cristã, com uma quantidade enorme de pessoas. O avivamento hoje não acontecerá mais daquela forma. O avivamento hoje é individual. O avivamento hoje é individual. Por quê? Porque a busca tem que ser individual. A imersão tem que ser individual. E se nós queremos realmente ainda vivermos num tempo de avivamento bíblico, nós é quem precisamos imergir. Nós é quem precisamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia. Mas não é só o aprofundamento no conhecimento bíblico, porque nós já conhecemos muita gente que conhece mais Bíblia, que sabe mais Bíblia do que nós, mas não é avivado. Então a gente precisa ter um entendimento do que de fato é avivamento, para nós vivermos o verdadeiro avivamento, muito diferente do que se prega, muito diferente do que se fala, muito diferente do que se tem visto por aí. E eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, de que esse congresso vai ser um congresso que vai trazer iluminação para os irmãos, vai trazer esclarecimento para os irmãos, não é? Vai trazer dinâmica de avivamento, para que os irmãos não só aprendam o que é avivamento, ou aprendam mais sobre avivamento, mas também sejam esclarecidos, e além desse esclarecimento, os irmãos vivam e pratiquem avivamento. Eu agradeço, pastor Marcelo, pela deferência do meu nome, para estar aqui com os irmãos, e já tenho orado pelos demais colegas, né? Para que Deus abençoe poderosamente a vida deles, dando azeite fresco, dando unção, para que a congregação seja completamente transformada, e cada noite passada aqui, que os irmãos saírem, que os irmãos saiam completamente diferentes de como chegaram. Eu estou acompanhado do pastor Edson, que é o nosso pastor assistente lá na IBAC. Também estou acompanhado do nosso líder do louvor, que é o Naim, e da nossa diretora de programas especiais. Estou bem acompanhado hoje. Fiquem de pé para eles verem como vocês são bonitos como pastor. Tá vendo? Só ou não são bonitos como pastor deles? São, Eu estou feliz também, porque estou encontrando aqui, pastor Marcelo, a Andréia. Andréia é prima de Marlene, da minha esposa.
Ela veio lá de baixo. De onde mesmo, André? Olha lá, rapaz, está vendo? Veio do meio. Tem gente que veio da serra inteira, mas ela veio do meio. Ela e o marido. Como é que é mesmo? Tem nome? Luiz? Alexandre também. Olha a inveja que ele deixa pra gente com a barba. Olha lá, aquele camarada lá. Ó. Como é que é teu nome? Ó, o Ricardo. Ricardo está com uma barba bonita também. Né? Eu acho que essa turma aqui está querendo deixar a barba crescer. Cuidado que vocês vão ter que depois deixar a barba de molho, hein? Muito bem, irmãos. Qual é o meu tempo, pastor? 10? Aquele relógio ali está certo? Então eu só tenho 10 minutos? Não, né? Até 10h30 da manhã, de amanhã cedo? É vigília? Ô, glória! Seria bom, né? Bom, amanhã é feriado, rapaz. Amanhã é feriado, hein? Não, não vou ser prolixo. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 23. Eu quero ler com os irmãos do versículo 29 em diante. Jeremias capítulo 23. Jeremias. Acharam? Está na Bíblia, hein? Diz assim a palavra de Deus: mesmo assentados como estamos, vamos prestar bastante atenção naquilo que Deus vai nos falar através da leitura. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Versículo 29, tá? E como um martelo que despedaça a rocha, vejam que são perguntas, né? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha, portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades, fazem o meu povo fazer o que, irmão? O que está escrito aí na Bíblia? Vamos, completem aí para mim. Fazem o meu povo andar errante, errar. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem o que? Completem. Nenhum, vocês, os irmãos estão com Bíblia aí, não? Então, não faz mal se a sua versão for diferente, não. Vamos ler junto aí, tá? Ó. Eles não trazem o quê? Nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Você sabe quem é que está falando isso aí? É Deus. É Deus que está falando no ouvido do profeta Jeremias, para Jeremias falar ao ouvido do povo de Israel. Amém? Feche os olhos. Deus, obrigado pelo privilégio desta noite, mais uma vez, usarmos a palavra, e não queremos usá-la errada, não podemos usá-la do nosso jeito, ou de qualquer jeito. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, mistura as tuas palavras às minhas palavras, para que todos nós entendamos o que o Senhor pretende nos dizer em mais esta noite de busca do avivamento, de ministração sobre avivamento e oração. Ajuda-nos nesta conexão com o trono,
Tira, por favor, a distração. Qualquer outro barulho que possa interferir. Ajuda-nos a focar na tua palavra, porque viemos com este propósito a este lugar. Este não é um outro lugar a não ser o lugar de avivamento. E nós não podemos perder um segundo sequer sem ouvir a voz do Espírito Santo. Acrescenta apenas aquilo que o Senhor deseja. O conteúdo é teu, a palavra é tua, os ouvidos são nossos. Então nos dê, por favor, entendimento, para que saiamos daqui reflexivos, pensando se de fato estamos vivendo avivamento, e se queremos e se desejamos esse avivamento para a nossa família, para a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa igreja. Fala-nos agora, Senhor, pois nós te pedimos isto, certos de que já fomos perdoados e lavados com o sangue do Cordeiro, e por isso o fazemos no nome doce e precioso do Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, essa palavra avivamento é muito antiga. A Escócia viveu o avivamento. A Inglaterra viveu o avivamento. Muitos países passados, de séculos passados, experimentaram avivamento profundo, avivamento extraordinário, aonde centenas, dezenas de pessoas eram transformadas por uma simples razão, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da oração. Diga comigo, pelo poder da palavra, e pelo poder da oração. Isso nos faz pensar e nos ajuda a alinhar que o peso está na palavra e na oração, que é o que nós estamos estudando nesta conferência. Ou seja, Bíblia e oração andam juntas, precisam continuar fazendo parte da nossa vida diária espiritual, da nossa família, aonde nós estivermos e por onde nós passarmos. O apóstolo Paulo fala que nós somos o quinto evangelho. Vamos repetir aqui os 4 primeiros? Vamos lá, qual é o primeiro? Mateus, Marcos, Lucas, João e eu. Fala aí, eu. Fala aí para a pessoa, e você? Paulo fala que nós somos a carta escrita, não por tinta comum, não pela mão do homem, mas pelo sangue, pelo Espírito Santo, e o mundo está olhando para nós permanentemente, para tentar entender que Deus que nós servimos, que Deus que nós conhecemos, que evangelho que nós pregamos, mas também e sobretudo, que evangelho, que palavra que nós vivemos. Num conselho muito prático de Jesus, aos discípulos, ele disse assim: olha, vos conhecerão, se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra. Então, queridos, prestem atenção, que a palavra é extremamente importante se nós queremos avivamento, mas não aquele avivamento, fogo pentecostal, não tenho nada contra isso, e nem é uma crítica, mas no fogo pentecostal que só fica no fogo, e às vezes nem no pentecostal. É um fogo que vem do trono, é um fogo que vem do Espírito, é um fogo que vem do trono, é um fogo que vem de Deus para incendiar cada cristão, cada crente,
cada um que passou pelo novo nascimento e foi selado com o selo de propriedade exclusiva, que se chama Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus? Então, lá fora, as pessoas precisam conhecer você, não apenas pelo seu nome, nem pelo seu sobrenome, mas pela qualidade de vida espiritual que você vive lá fora. No trabalho, na família, no bairro, na loja onde você vai, no açougue quando você vai comprar carne, no supermercado quando você passa no caixa. Ou seja, onde você estiver, as pessoas precisam saber que você é ser humano, cheio de defeitos, mas que você carrega em si as marcas de um Cristo vencedor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Eu passava por um caixa de um supermercado, lá em Correias, e eu, antes de pagar a mercadoria, eu olhei para a moça do caixa e perguntei a ela: você conhece o dono desse supermercado? Ela olhou para mim, falou assim: é o seu Antônio. Falei: não, senhora, não é o seu Antônio. O seu Antônio é o administrador da rede de supermercados. O dono do supermercado está sentado lá em cima no trono. E é por causa dele que o seu Antônio mantém centenas de famílias trabalhando na rede de supermercados. Ela ficou olhando para mim. E quando eu fui embora, eu perguntei a ela: agora você conhece o dono do supermercado? Aí ela disse: agora eu conheço. Você entendeu? Por quê? Porque ninguém é dono de nada. Nós não somos donos de nada. Ou nós aprendemos a sermos bons mordomos, e as pessoas vão ver que em nós há um evangelho de verdade, ou nós apenas vamos continuar fazendo de conta que somos aquilo que Deus quer que sejamos, mas na verdade, no íntimo, nós não somos. Uma simples abordagem, né? Uma simples abordagem. A menina ficou estática. Então, como é que Deus vai usar você? De uma forma muito simples. Para quê? Para que também de uma forma muito simples você fale desse Deus a quem você serve. Que Deus é esse? É o Deus do avivamento de base. É o Deus do avivamento individual. Por quê? Porque Ele quer que todos nós sejamos avivados. Vamos repetir de novo aqui comigo? Ó. Pela palavra e pela oração. Como a oração é importante, meu irmão, minha irmã. E olha que tem crente que não acredita. Como tem crentes que ainda não acreditam em milagres, que não acreditam no poder de Deus, que não acreditam no poder do Espírito Santo. Como existem pessoas nos nossos arraiais evangélicos, cristãos, que não levam a vida de oração a sério. E é preciso levar a sério a vida de oração, porque Bíblia e oração é quem vão nos dar a condução e a condição de continuarmos, de avançarmos para a glória de Deus. De Jeremias para os dias de hoje, irmãos, o que é que mudou com relação a esse texto que nós acabamos de ler? Só a estratégia com relação à comunicação, mas as intenções do homem, ao que é, parece que não mudou nada. O que Deus está falando para Jeremias? Ele está dizendo: não é a minha palavra como fogo. Avivamento de base vem com o fogo do Espírito Santo de Deus, que é através da palavra. E aí Deus vem para você hoje, vem para nós hoje,
veio para o povo de Israel, veio para o profeta, dizendo: não é a minha palavra como fogo. A palavra de Deus é fogo, poderoso fogo. Para que serve fogo? Não é para se queimar, mas é para purificar. É o fogo purificador. Repete isso aí: fogo purificador. Mas que fogo é esse, pastor? Que fogo é esse, irmão? A palavra de Deus está dizendo que é o fogo que vem do céu, é o fogo que vem de Deus, é esse fogo que vai trazer purificação, purificação que vai provocar avivamento, avivamento que vai fazermos dar testemunho. Que testemunho? Testemunho que leve vidas aos pés de Cristo, que ajude a igreja a completar a sua missão. Qual é a missão mais importante da igreja? Eu estou falando de igreja, não estou falando da denominação, não estou falando do templo, eu estou falando de igreja, corpo vivo de Cristo. A obra, a missão mais importante da igreja nos dias de hoje é ganhar almas, é frutificar, é multiplicar, é anunciar que Jesus Cristo está vindo, que a última trombeta ainda não tocou, mas vai tocar, anunciando esse poder extraordinário que virá sobre a grande nuvem, grande glória, para concluir a história. É isso. Mas nós precisamos não só acreditar, nós também temos que viver. É importante que nós vivamos aquilo que a palavra nos ensina. E o que é que hoje nós estamos aprendendo? Que o Senhor Deus disse que a palavra dele é como fogo. Que fogo? Fogo purificador. Então, você quer ter uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida longe do pecado, só há de acontecer pelo poder do fogo divino, que vem pela leitura bíblica, que vem pelo estudo bíblico, que vem pela imersão na palavra de Deus. Se você tem Bíblia, mas não abre a Bíblia, ou só abre a Bíblia quando vem para o templo, e quando volta para casa, ela fica guardadinha, empoeirada, você só limpa quando volta. Meu irmão, quero dizer para você, eu lamento muito, mas nada vai acontecer, ou muito pouco vai acontecer na sua vida espiritual. Deus usou a boca de Jeremias para fazer uma advertência, para advertir o povo de Israel dos profetas mentirosos. Usou a boca de Paulo para descrever o perfil dos crentes que surgiriam, que não suportariam a doutrina pura e buscariam ensinos, mensagens e conselhos que massageiam o ego, que não exige renúncia, compromisso com Deus e com o reino dele. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Aonde estão os crentes comprometidos? Aonde estão os crentes que estão renunciando às suas próprias vidas, o seu eu, para fazer o trabalho de Deus, para fazer o reino crescer, para levar almas, vidas aos pés de Jesus? Olha ao seu redor, irmão. Olha ao redor da sua casa, ao redor do seu prédio. Olha lá no bairro, quantas pessoas estão ainda nas drogas. Quantas pessoas estão no alcoolismo? Quantas pessoas estão na prostituição? Quantas pessoas estão iludidas com uma vida efêmera, passageira, ilusória, que não tem como conduzi-las ao céu, a não ser para a condenação. E o que é que a igreja está fazendo? Então, queridos irmãos, alegra o meu coração esse congresso. Nós fizemos muitos congressos desse, pastor, lá em Correias. Não foi 1, 2, 3, foram muitos congressos. Congressos de avivamento, congresso de adoração, congresso de oração. Fizemos muitos. Acho que o pastor Marcelo pode ter participado de alguns dos nossos congressos. Trouxemos para eleitores bons, homens e mulheres que dominavam a palavra. Mas preste atenção,
essa conferência, queridos, não pode ficar no papel, não pode ficar nos bancos do templo, não pode ficar apenas na compreensão da mente e no desejo de você realmente sair daqui avivado. Ela precisa fazer efeito espiritual na sua vida. Para isso, você primeiro tem que entender que vai sair daqui, mas vai ter que mudar alguma coisa. Vai ter que abrir mão de alguma coisa na sua história. O que é que tem impedido, na sua história, você viver um verdadeiro avivamento? Pensa aí, enquanto a gente está falando, vai fazendo uma análise. Eu não vim aqui para dizer coisas para você, nem colocar coisas na sua boca, né? Não vim, eu vim aqui trazer avivamento. Mas nós precisamos partir do ponto de vista do avivamento que nós não estamos vivendo e que precisamos viver, e nos lembrar ou pensar no que é que está acontecendo que não permite que vivamos o avivamento que Deus quer que nós comecemos a viver. Não sei se você vai concordar comigo, não é? Mas você não acha que se nós estivéssemos vivendo o avivamento que realmente a Bíblia, a palavra de Deus quer que nós vivamos, esse templo hoje estaria sem lugar, vazio? Ele estaria lotado? Você concorda, sim ou não? Você concorda que teríamos aqui miseráveis, drogados, alcoólatras? Mas aí vem uma segunda pergunta: será que nós estamos preparados para sentar perto de um miserável, de um alcoólatra, de um drogado? Será? E quando é que o avivamento vai fazer efeito na nossa vida como igreja, pastor Marcelo? Quando nós estivermos prontos para isso. Quando nós passarmos numa praça, a praça aqui Rui Barbosa, não é? A praça Rui Barbosa deve ficar muitos alcoólatras, drogados, pessoas que não têm rumo, não é assim? Você teria coragem de sair daqui uma hora dessa, eu não vou dizer hoje, mas uma hora dessa, ir lá na praça e dar um abraço num daqueles mendigos, num daqueles alcoólatras, num daqueles drogados, e orar por ele, sem ter que botar o dedo no nariz, porque você vai sentir um cheiro que você não sente há muito tempo. Por quê? Porque você tem banheiro, você tem toalha, você tem chuveiro, você tem sabonete, você tem roupa limpa, tem tudo de bom dentro da sua casa e eles não têm, e não interessa saber por que eles não têm, interessa saber que eles estão sem Jesus, e muitos deles são filhos de famílias evangélicas. Então, por onde, pastor Carnavale, por onde, pastor Marcelo, começaram o avivamento? Na Praça Rui Barbosa. Você está me acompanhando, sim ou não? Você está entendendo? Que avivamento vai muito, muito mais além do que aquilo que a gente pensa que é avivamento? Então, o que nós precisamos fazer? Nos encher de coragem. E Tiago fala que essa coragem não é uma coragem qualquer. Não é aquela coragem do cara que tem uma arma na cintura, ou daquele cara que está bombado, né? Que sai por aí, o fisiculturista, que na verdade ele só é um personagem, só é uma vitrine, né? Não é isso. O apóstolo Tiago está falando que coragem, ousadia, é para cristãos que querem avivamento, que buscam avivamento. Por quê? Porque essa ousadia é espiritual. Diga, ousadia. Espiritual. É cada vez mais forte, queridos, e mais presente, teologias. Nós estamos vivendo no tempo da teologia, pastor. Mas a pergunta é, quais são essas teologias? E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, para você fazer uma reflexão e pensar se são estas teologias que vão trazer avivamento para o Brasil. Quais são essas teologias? Por exemplo, a teologia positiva. O que é a teologia positiva? A teologia positiva fala de Deus? Fala. A teologia positiva fala de Jesus Cristo? Fala.
A teologia positiva fala do Espírito Santo? Fala. A teologia positiva usa a Bíblia? Usa. A teologia tem templo? Tem. Então, qual é o problema? O problema chama-se prosperidade. A teologia positiva prega prosperidade e diz que você, para ser próspero, você não pode pecar. Diz que você está vivendo uma vida medíocre porque está te faltando alguma coisa. Então a teologia positiva esquece a condição de vida que Jesus viveu, a condição de vida que os discípulos viveram, que os apóstolos viveram, que muitos dos que seguiram a Jesus não tinham, como ele, sequer um lugar para morar. Pedro disse: Senhor, deixa-me estar contigo, para onde o Senhor vai? Que eu quero ir. Ele disse: tem certeza? Eu não tenho casa. As raposas não têm coviça, e o Filho do Homem não tem lugar para ficar. Você quer vir comigo? Do que é que você precisa abrir mão? Do conforto. Do conforto. Mas não é só do conforto, porque, de certa forma, o conforto não é só um problema, é uma temática, mas não é um problema para a gente viver o verdadeiro avivamento. Uma outra teologia é teologia coach. Quem é que sabe aqui o que é uma teologia coach? Os púlpitos modernos dos dias de hoje estão cheios de teologia coach, e a teologia coach mescla conceitos de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Também está focada na prosperidade financeira e material, superação e autoconhecimento, transformando o evangelho em uma ferramenta para atingir metas financeiras e bem-estar emocional, com o propósito de colocar o ser humano no centro, em vez de Jesus. Quem é que está no centro da teologia coach? O homem. É autoajuda. Não é a Bíblia, não é o Senhor da Bíblia, não é a revelação profunda, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Quem é? É o coach. Mas aonde fica a Bíblia e o avivamento que tanto pedimos? Então eu vou correr, pastor. Primeiro, a Bíblia é o poder eterno. Repete. A Bíblia é o poder eterno. Então, você está disposto realmente impedindo avivamento, que venha avivamento e viver avivamento? Preste atenção, querido irmão, isso é muito sério. Eu não sei quantas conferências, pastor, essa é a primeira? A segunda. É uma das conferências mais complicadas. Bom, sabe disso, sabe o peso espiritual disso aí. Porque se a gente pede uma coisa para Deus, mas não está disposto a receber e a colocar em prática, vai complicar um pouco a vida da gente. Então, para que é que tem que servir esse avivamento? Eu não vim aqui para ensinar isso, mas vim para alertar. Essa conferência tem que servir para trazer para o irmão uma compreensão tão grande sobre o que de fato é avivamento e o que Deus quer que você viva como um avivado de Cristo, que você comece a pensar no que é que precisa mudar na sua história para que realmente avivamento chegue. E quando o avivamento chegar, não vai ter lugar para aqui. Não vai sobrar lugar, pastor. Não vai sobrar lugar. Então, o que é avivamento? O avivamento é você ter completa responsabilidade, você ter completo conhecimento conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é poder eterno. Quanto a isto, diz o salmista, lá no Salmo 119, 89, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, o poder da palavra de Deus é eterno. Repete: o poder da palavra de Deus é eterno.
Segundo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é poder salvador. Repete. A palavra de Deus é poder salvador. Quando você fala a palavra de Deus, rapaz, você não tem ideia do que está mexendo com o mundo espiritual. Você causa uma revolução, um reboliço no mundo espiritual, um reboliço. Você causa um reboliço no mundo espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele tem um poder salvador. Quando você prega a palavra, quando você fala com um amigo da palavra, quando você cita um texto bíblico, você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Você está causando um constrangimento, você está causando um problema no mundo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia enfrenta o mundo espiritual de uma forma poderosa. É por isso que não basta você saber uma meia dúzia de versículos. É por isso que não é suficiente você memorizar uma meia dúzia de versículos. Você precisa sim conhecer esses versículos, mas muito mais do que conhecer e recitá-los, nós precisamos vivê-los. Porque a palavra tem o poder de salvação. Terceiro, a Bíblia é poder santificador. Você pode repetir? A Bíblia é capaz, tem poder de nos santificar. Você está vendo essa água que eu estou bebendo? É a Bíblia. Ou melhor, representa a Bíblia. Não tem a Bíblia aqui no copo. Mas ela representa a Bíblia, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é água purificadora. Também diz que ela é fogo purificador. Diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. A Bíblia é poder santificador. A autoridade da Bíblia é afirmada e demonstrada pelo seu poder santificador, como foi a oração de Jesus, lá em João 17:17, ele orou assim: santifica-nos na verdade, a tua, vamos dizer juntos, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então por onde vai vir a santificação, irmão? Ricardo, por onde vem? Pela palavra. Mas é pela palavra que nós temos fechada? É pela palavra aberta? Não. É pela palavra compreendida e colocada em prática. A nação de Israel ainda há de ser santificada pela ação da palavra da verdade. O próprio Deus declara: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Quarto, a Bíblia é poder restaurador. A Bíblia, diga comigo assim, a Bíblia é poder eterno. Diga, a Bíblia é poder santificador, restaurador. Amém ou não amém? Os capítulos 36 e 37 do livro do profeta Ezequiel resumem a destruição e a restauração de Israel. Na sua assolação, Israel é assemelhado a um vale de ossos secos. À medida que eu vou falando, você vai lembrando. Do que depende então a sua completa restauração? Depende da ação poderosa da palavra de Deus. Quanto a isto, registrou o profeta. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37.
Então veja, pastor, vejam, irmãos, como nós precisamos ser dependentes dessa palavra. Como essa palavra precisa nos atrair. Porque cada vez mais que nós somos atraídos por essa palavra, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos da palavra, mais nos distanciamos de Deus e mais nos aproximamos do mundo espiritual do mal. Por último, a Bíblia é poder revelador do seu autor. A Bíblia testifica e prova a sua autoridade de ser uma revelação dada aos homens. O salmista diz assim: a exposição da tua palavra, ou da palavra de Deus, dá luz. A exposição da tua palavra dá luz. Dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Então, quando nós lemos, a nossa mente é iluminada. Quando nós imergimos, nós recebemos entendimento. Para que você precisa de uma mente iluminada e de entendimento? Para ser ferramenta nas mãos de Deus. Para levar avivamento a outras pessoas. A coisa é tão séria, irmãos, que quando nós realmente experimentamos o avivamento, que é uma mudança, que é uma transformação, porque veio pela maneira como nós a recebemos, que quando alguém está perto de nós, nós influenciamos e abençoamos. Mas se essa pessoa estiver dominada por qualquer espírito imundo, ela se distancia imediatamente da gente. Por quê? Por causa do poder da palavra. Mas, pastor, isso aí é só para diácono bom, aqueles caras que são top. Não. É para você. Para você quem? Para você que está buscando avivamento. Para você que quer avivamento. Todas as revelações de coisas celestiais e terrenas, do tempo e da eternidade, do bem e do mal, são derivadas da palavra de Deus. Então eu vou fechar. Mas, poxa, pastor, por que o senhor usou esse texto aí? Porque lá no povo de Israel tinha gente que estava usando a palavra errada. Lá no meio do povo de Israel tinha gente mentindo com relação à palavra. Lá no meio do povo de Israel tinham falsos profetas. Quem eles eram? Não eram os que nós temos hoje, da teologia positiva, não eram os coaches, mas eram homens que estavam completamente desafinados quanto à vontade de Deus. E se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta, é um cristão, ou um crente, ou alguém que se chama de crente, desafinado dos propósitos de Deus. Estava cheio lá. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas. Você acha que o que está acontecendo hoje no mercado da fé tem a aprovação de Deus? Eu não estou falando de que igreja lotada é sinal de avivamento, não. Eu não estou falando isso, não. Vai andar por aí que você vai ver um monte de igreja lotada. Aqui em Petrópolis tem um monte. Lá em Correias, pastor, da rotatória, ali onde era a antiga Polícia Federal, a rotatória, Itaipava, de Itaipava até o terminal de Itaipava, são mais de 15 igrejas, são mais de 15 denominações, e cada uma mais poderosa, mais bonita, mais cheia do que a outra. Mas isso não quer dizer avivamento, não. Porque avivamento é individual, não é massa. O que nós estamos vivendo hoje são movimentos. E eu garanto a vocês
que não demoraremos muito, já está acontecendo com algumas delas, virá a decadência espiritual, a decadência material e outros prejuízos que terão que ser contabilizados, vidas que se perderão. Claro que eu estou dizendo aqui para os irmãos que não é uma igreja superlotada, bombando, parede preta, luzes, câmera, ação, fumaça, não é isso não. Mas é bem verdade que nós ainda estamos aquém daquilo que Deus quer que nós estejamos. Como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, na verdade a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. É apta para revelar o esconderijo até mesmo as intenções do coração do homem. Sendo assim, a Bíblia é o quê? Diga comigo assim, poder eterno. A Bíblia é o quê? Poder salvador. A Bíblia é o quê? Poder santificador. E a Bíblia é poder restaurador. E finalmente, a Bíblia é poder revelador do seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Você quer conhecer mais o autor da Bíblia? É Deus. Você quer experimentar avivamento de verdade? Eu posso falar isso? Eu acho que posso, né? Estou na minha casa. Você me autoriza? Você nem sabe o que eu vou dizer, mas você me autoriza? Eu tenho certeza absoluta que essa conferência não é uma brincadeira de avivamento. Tenho certeza disso, pastor. Mas para que vocês realmente tomem posse daquilo que vocês estão buscando, vocês precisam entender o que nós estudamos hoje aqui. Bíblia e oração. Hoje eu falei mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que os outros vão falar um pouco mais sobre oração. Mas para você entender que para você receber esse avivamento, de forma que você contagie outras pessoas com ele, esse livro aqui precisa estar na sua mente, no seu coração, permanentemente. Por quê? Porque ela provoca isso, ela faz isso. O que ela faz? Ela nos mostra o poder eterno, o poder salvador, o poder santificador, o poder restaurador e o poder revelador do seu autor. Esse livro é o único livro cujo autor está vivo e você vai lê-lo na presença dele. Você já leu algum livro que o autor estivesse presente? Eu nunca li, a não ser o meu. Fora disso, eu nunca li nenhum livro que o autor estivesse na minha presença, a não ser a palavra de Deus. Irmão, irmã, vai mudar a vida dessa igreja. Essa conferência tem esse propósito. Mas você tem que estar entendendo muito bem o que é que você está vindo fazer aqui. Para você sair daqui completamente transformado pelo poder do avivamento. Que vem pela palavra, pela oração. Pela palavra e pela oração. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Que Ele enche a sua vida, seu coração dessa palavra. Que você comece a viver uma vida de inspiração celestial, espiritual, de tal forma que você lá fora, as pessoas não precisem nem ser abordadas. Você sabe o que vai acontecer quando você estiver cheio disso? As pessoas vão te procurar, vão dizer, peraí, o que você tem que eu não tenho? Eu quero isso para mim. Eu tenho um avivamento. O que é isso? Senta aqui que eu vou te mostrar o que é avivamento. Avivamento como imersão na palavra de Deus em oração. Vem orar comigo. Vai para a praça. Pega alguém ali na praça.
Faz uma oração. De repente leva um sanduíche. Eu acho que vocês já fizeram muito isso aí, né? Já fizemos muito naqueles tempos que a gente trabalhou aí. Mas eu acho que a gente está precisando fazer mais isso. O nome disso é avivamento. O resto eu não sei o que é, pastor. Mas isso é avivamento. E se você experimentar isso, você vai ver o que realmente é avivamento.